Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro em Foco. Eu sou Daniel Fung e no vídeo de hoje vamos entender como você pode ganhar dinheiro investindo em HFOF11 pensando em 2023, sim, somente no ano que vem. Nós vamos fazer uma análise do contexto atual dos fundos de fundos, vamos entender o momento atual da economia brasileira e como você pode ganhar dinheiro daqui 1 ou 2 anos investindo em HFOF11. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, também deixe seu like no vídeo, assim ele chega para mais pessoas aqui no YouTube, e também comente aqui abaixo o que você espera para a taxa Selic, para a inflação e como isso pode repercutir nos fundos de fundos que nós temos listado na Bolsa de Valores. Eu decidi fazer este vídeo porque eu, em conversa com alguns amigos, o Raul e o Gustavo, que eu quero mandar um abraço aqui para eles, são grandes amigos. Nós conversando em um grupo de Telegram, surgiu a pergunta aí para mim: Daniel, o que você investiria hoje? E eu na lata já mandei, HFOF11, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas eu já mandei direto HFOF11 e expliquei os motivos, e é o que eu vou trazer. Praticamente tudo que eu escrevi na conversa com eles é o que eu vou trazer aqui no vídeo, mas com um pouco mais de detalhes. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês, e eu já deixei aberto aqui o relatório gerencial do HFOF11 do último mês, referente ao mês de fevereiro. E aqui o primeiro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: é a correlação entre o momento da economia e a distribuição de dividendos feitas pelo fundo. Então, repare o seguinte, nessa tabela que nós temos aqui, o HFOF é um fundo que foi fundado em 2018, eu já fiz um vídeo completo sobre HFOF, eu vou deixar o link passando aqui nos cards. Ele é um fundo que foi concebido em fevereiro de 2018 e de lá para cá ele teve algumas oscilações referente à sua distribuição de rendimentos. A dinâmica dos fundos de fundo ela é muito diferente do restante, porque ela depende da performance de outros fundos imobiliários e também depende da volatilidade, das oscilações de preço entre os fundos, porque ele gera uma parte dos rendimentos através de renda, ou seja, ele possui cotas de outros fundos imobiliários que possuem uma renda mais recorrente, e isso garante para ele também, ou diminui a chance de não haver uma renda recorrente para o HFOF11, e o restante dos rendimentos distribuídos são através de trade, ou seja, ele vai comprar e vender cotas, vai lucrar com aquilo, aquele lucro ele vai distribuir para os cotistas. Então perceba o seguinte: o fundo ele foi concebido no primeiro semestre de 2018, obviamente que nesse período ele estava num período de composição de carteira, então ele dependia, para os resultados de distribuição do fundo, ele tinha uma dependência de 70%. Segundo semestre, ano eleitoral, muita volatilidade, muita queda nos preços, principalmente de fundos imobiliários. Então, quanto mais queda, pior é, porque o fundo não vai vender e gerar prejuízo, então ele segura aquele capital e ele fica sem giro. Então, percebam que foi a 91% o nível de dependência de resultado recorrente, ou seja, rendimentos pagos por outros fundos imobiliários. Chegando em 2019, a economia do Brasil começa numa rota de estabilidade, ou seja, passa o período turbulento das eleições. O HFOF aumenta a sua distribuição de rendimentos, que eu já vou mostrar para vocês. E o reflexo disto é a dependência de resultado recorrente, que cai a 50%, ou seja, metade dos rendimentos gerados e distribuídos pelo fundo foram através de rendimentos de outros fundos imobiliários, e a outra metade, ou 45%, 48%, dependendo do semestre, foi através de ganho de capital com compra e venda de ativos. Obviamente que aqui no primeiro semestre e segundo semestre de 2020 já tinha o efeito pandemia, mas o HFOF já tinha montado algumas posições que ele começou a se desfazer durante a pandemia, quando nós tivemos muita oscilação, muita volatilidade. Entrou 2021, o Brasil entrou numa rota de aumento novamente da taxa de juros, Importante mencionar que em 2019, 2020, o Brasil estava numa rota de queda da taxa de juros. Então saiu lá de 14, 12, alguma coisa assim, foi indo até 2. Então muitas pessoas entraram para o mercado de fundos imobiliários, o que gerou muita liquidez também, isso favoreceu o fundo. E aí em 2021 o Banco Central começa uma rota de reajuste, de subida da taxa de juros. Muitas pessoas saem dos investimentos de fundos imobiliários e vão para outros investimentos alternativos, como Tesouro Direto, renda fixa principalmente.
Isso volta a ter uma queda de liquidez no mercado de fundos imobiliários e, consequentemente, o HFOF passa a ter o maior nível de dependência de resultado recorrente para distribuição de rendimentos, ou seja, eles praticamente já não conseguem mais girar carteira. O HFOF está travada, com a sua carteira travada no segundo semestre de 2021. Vamos esperar o resultado do primeiro semestre de 2022, mas duvido muito que seja diferente, por conta dessa falta de liquidez, que agora os fundos só estão caindo, porque o pessoal está tirando dinheiro e migrando para a renda fixa. E aqui eu vou mostrar para vocês agora a correlação dos dividendos, então, dos rendimentos, melhor dizendo. 2018 foi o ano que o fundo começou, né, foi concebido, então distribuiu aí no ano R$ 6,55, estou aqui na tela do Status Invest. 2019, que foi o melhor ano do fundo, eles distribuíram uma renda de R$ 11,30 no ano, tá? Isso aí dá quase R$ 1 por mês. Então aqui percebam já um rendimento bem alto num ano que houve um bom ganho de capital, aí, cerca de 46%, para ficar na média aqui, 46%. 2020 houve uma queda na distribuição de rendimentos, mesmo assim foi boa, e obviamente que estávamos num cenário de incerteza, então muitos fundos e até empresas da B3 também preferiram segurar os seus lucros por não saber o que viria pela frente. Então o rendimento diminuiu, mesmo assim os resultados desses giros de carteira foram interessantes, ficando aqui numa casa de 47% aproximadamente de ganho de capital através de compra e venda. E aí 2021 o resultado fica muito estável, R$ 7,00 distribuídos no ano, basicamente por este efeito que nós vemos aqui, ou seja, já diminuindo, quase parando a volatilidade da carteira, o giro de carteira, por causa da saída dos investimentos dos fundos imobiliários para renda fixa. Outro ponto que vale ressaltar no relatório da Edge Investments, que é a gestora do HFOF 11, é o seguinte: primeiro, o resultado financeiro do fundo imobiliário. Então, como nós podemos ver, ele vem fechando positivamente mês a mês, então não houve uma queda de fundamentos do fundo que justifique a queda de preço e o preço atual que nós vamos ver em seguida. Então aqui tudo segue normal, com exceção, óbvio, do ganho de capital por compra e venda de ativos, que diminuiu bastante, mas o fundo ainda tem uma receita de rendimento de R$ 14 milhões no mês de fevereiro. Então é um resultado interessante, o que garante aqui um rendimento de 60 centavos ao mês. E aqui tem um parágrafo interessante, porque a Edge, eles estão buscando medidas para ressarcimento de impostos pagos na ordem de 27 milhões de reais. Caso haja sucesso nessa empreitada do ressarcimento desses impostos, nós estamos falando de praticamente o resultado de rendimento de 2 meses do fundo imobiliário. Ou seja, nós temos aqui 27,1 milhões de impostos pagos que estão tentando ser ressarcidos, enquanto em 2022, passado janeiro e fevereiro, o HFOF obteve um resultado de rendimento, é o resultado líquido do fundo, no total de 27 milhões. Então nós estamos falando de talvez rolar um 14º, caso haja essa incorporação desse ressarcimento, nos resultados do fundo. Então aqui já é um ponto para você ficar de olho. O fundo está trabalhando para tentar reverter, trazer para dentro 27 milhões de reais, que isso pode impactar positivamente a distribuição de rendimentos do fundo. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante também, isso aqui que eu estou falando, gente, está todo no relatório. Relatório do HFOF 11 de fevereiro de 2022, relatório gerencial. Outro ponto interessante também é o seguinte: o HFOF ainda tem uma reserva de lucro, de resultado acumulado, na ordem de 54 centavos por cota. Ou seja, conforme for avançando a economia, o tempo, enfim, pode ser que lá no futuro esse resultado acumulado seja distribuído aos cotistas também. Então hoje nós estamos falando, suponhamos que a Edge decida distribuir este resultado em março, nós estamos falando de em um único mês dobrar o rendimento da cota, o rendimento por cota na conjuntura atual. Então atualmente se distribui de 59 a 60 centavos por cota, nós estamos falando de dobrar esse valor. Então, mais um ponto para ficarmos de olho, ou seja, temos expectativas ou possibilidades, melhor dizendo,
de o HFOF conseguir só nestas reservas e ressarcimento, talvez trazer 3 vezes o resultado financeiro atual do fundo, e isso impactaria positivamente a distribuição de resultado do fundo, assim como já aconteceu com alguns outros fundos, como por exemplo o BBF11B. Vou deixar o vídeo passando aqui em cima, onde expliquei algumas distribuições esporádicas que aconteceram de rendimentos no fundo imobiliário justamente por eventos não recorrentes, eventos esporádicos de entrada de capital que eles acabam distribuindo para os seus cotistas. Então aqui eu quis trazer para vocês o cenário de como trabalha o HFOF11, de como eles geram receita para os cotistas. E aí nós vamos olhar um pouco, aqui já em outra tela, essa relação entre rendimento e preço. Então vamos lá por preço primeiro. Atualmente, ou seja, aqui no Estados Invest, eu filtrei para os últimos 5 anos, o HFOF está no menor nível de preço da sua história. Então, nem quando houve lá o 20 de março, 28 de março ali, foi o ápice da crise do Covid, em 2020, o preço do HFOF chegou tão baixo quanto na conjuntura atual. Então percebam que a conjuntura econômica atual para o HFOF é mais nociva do que o mundo parar por causa de uma pandemia. Se nós olharmos em 12 meses, a desvalorização do HFOF11 foi de 26%. Então o que eu quero trazer é o seguinte aqui. No atual momento, onde o HFOF está distribuindo 60 centavos por cota, eu já deixei calculado aqui, o dividend yield do HFOF11 no momento está em 0,81. Tá? Para fazer uma conta redonda aqui. Então, 0,6 dividido por 73,65, se você tivesse comprado hoje essas cotas, o preço de hoje, 22 de março, quando eu estou gravando esse vídeo, multiplicado por 100, 0,81% ao mês de dividend yield. Isso vai dar no ano, nós estamos falando aqui, de 9,77% de retorno ao ano. Atualmente, taxa Selic, inflação estão andando mais ou menos nessa casa. Existe uma projeção de elevar esses números até no decorrer de 2022. Então, nós podemos olhar aqui, a projeção do mercado financeiro já avançou de 6,45 para 6,59, para fechar 2022. Obviamente que no momento nós estamos passando por uma alta superior que isto, mas pode ser que lá na frente haja uma baixa, essa é a expectativa. E para 2023, expectativa do IPCA foi de 3,7 para 3,75. Ou seja, com os rendimentos pagos atualmente pelo HFOF, ao preço que ele está sendo negociado atualmente, e supondo que você carregue essas condições, ou seja, a este preço o HFOF pagando estes valores até o final de 2023, você já teria um ganho real aqui, pegando o cenário mais pessimista, de 6%. Por quê? Porque eu estou descontando a inflação sobre o meu ganho. Então, isso é o ganho real. 6% para você carregar nesta situação. Porém, se o IPCA previsto para 2023 está na casa de 3,7, 3,5, então provavelmente nós teríamos um arrefecimento também da taxa Selic, que pode variar eventualmente para cima, para baixo, ainda não sabemos, mas aqui, pelo menos na matéria que eu tenho, a estimativa da Selic poderia de 8,75% a 9% ao ano. Num cenário deste, nós poderíamos ter o HFOF já distribuindo um pouco mais de rendimentos do que simplesmente os valores atuais que nós estamos vendo aqui de 9,77 ao ano, R$ 9,77. Suponhamos que ele distribua 10, 11, por exemplo, R$ 11,30, como foi em 2019. Se chegássemos a este patamar, nós estamos falando ao preço de hoje, com o HFOF distribuindo R$ 11,30 ao ano, nós estamos falando de um dividend yield de 1,27% ao ano. Desculpa, ao mês. Tá? Um dividend yield de 1,27% ao mês. É bastante coisa. Pensando nisso, ao ano, nós estamos falando já de 15,34%, ou seja, bem acima do IPCA previsto.
ou seja, nós estamos falando de um ganho real aí de 11 pontos percentuais, que é bastante coisa. E considerando que atualmente, eu estou aqui com uma outra tela agora, fazendo um comparativo dos fundos imobiliários, considerando que atualmente o HFOF é o segundo maior fundo de fundo listado na Bolsa de Valores por valor de patrimônio total. Está apenas atrás do BCFF11 por 0,1 bilhão. O maior depois é o RBRF11 com 1,1 bilhão e o quarto maior fundo não chega nem perto ainda da casa do bilhão. Então, hoje, listados na Bolsa de Valores, nós temos apenas 3 fundos imobiliários com patrimônio bilionário. O HFOF está ali pau a pau com o BCFF, pode ser porque um vendeu, outro comprou em algum momento, então eu diria que ali é praticamente um empate. E você tem a possibilidade de conseguir um retorno na casa de 15,34% ao ano de dividend yield com este fundo imobiliário. Então, pensando, claro, 2023, 2024, ou seja, quando o mercado de fundos imobiliários tiver maior liquidez e baseado nos fatos passados, como nós podemos ver aqui, ou seja, o mercado ganhando liquidez, o fundo passa a fazer, vou voltar aqui para o gráfico, o fundo vai passar a ter maior giro de carteira, ou seja, ele vai passar a vender e comprar mais fundos imobiliários, isso vai dar maior ganho financeiro para ele. Estes ganhos financeiros, convertendo-se em lucro, vêm para os acionistas e faz um complemento sobre a distribuição de rendimentos, que é o que garante, entre aspas, né? Não existe renda garantida, mas é o que garante um resultado base ali para os seus cotistas, que já é muito interessante, né? 0,8%. Considerando que tem fundos mais arriscados que pagam algo perto disso, realmente não é um retorno ruim, mas como eu pude demonstrar aqui para vocês, há possibilidades do HFOF baseado no seu passado, isso é importante, conseguir realizar distribuições ainda mais robustas, e também considerando os dois cenários que eu coloquei, que constam no relatório da ED, que são lucro acumulado de 54 centavos atualmente por cota, então isso aí poderia vir aos cotistas, e também o ressarcimento de cerca de 27 milhões de reais em impostos pagos no passado, o que é equivalente a 2 meses de lucro líquido do fundo. Então, obviamente que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, não estou falando para você ir agora lá sair comprando HFOF. O HFOF ainda pode abrir outras janelas de oportunidade referentes à queda de preço, porque tem até um trecho aqui, eu não vou encontrar agora no relatório, mas eu li, convido-os a ler, e eu convido-os a ler o relatório da ED por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que é o melhor relatório de fundo imobiliário disparado, eu já encontrei outros com erros grosseiros que eu comuniquei até a própria gestora e não tive resposta. E também eu gosto do início do relatório, porque eles escrevem um resumo do que foi o mês, economicamente falando, então vem aqui uma página inteira só falando de tudo que aconteceu. Então são muito lúcidas as colocações da ED nessas introduções. Então tudo isso está no relatório. Então nós temos a possibilidade de distribuição de resultado acumulado, nós temos a possibilidade de ressarcimento por pagamento de impostos, e eles mesmos admitem que, a depender do cenário econômico que se vislumbrar mais adiante, lembrando que nós estamos em ano de eleição, segundo semestre começa a ter maior volatilidade no mercado. Nós vimos o que aconteceu no período eleitoral de 2018, o segundo semestre de 2018, no relatório aponta como houve uma dependência muito grande do fundo em gerar renda através dos rendimentos e não do giro de carteira, então provavelmente isso deve persistir em 2022. E a gestão fala que talvez seja difícil conseguir manter esse valor de 60 centavos, ou seja, talvez eles tenham que começar a abrir mão de alguns centavinhos ali no resultado, o que vai descontentar muitos cotistas que provavelmente venderão as suas cotas. Então eu não ficaria surpreso que o preço do HFOF fique ali por R$ 70 a cota, e o que poderia até potencializar os resultados possíveis que eu coloquei nos cálculos aqui. Então vocês podem até simular esses valores que eu coloquei aqui, imaginando cenários de preço de cota em 70, 71, 72 centavos, caso se confirme esta ansiedade ou essa possibilidade
que é real, que pode acontecer, colocada pelos gestores do HFOF11. Então é um fundo que hoje está passando por muita dificuldade, mas uma dificuldade no sentido de conseguir gerar mais renda, mas ele gera um colchão. E hoje percebemos que ninguém fala de fundo de fundo. Todo mundo fala, fundo de fundo é um problema, não vale a pena, ele ficou travado, e muitos indo para os fundos de CRI, por causa, porque eles indexam sobre o PCA, mas já tem fundo de CRI aí assumindo dívidas de empreendimentos, tendo queda de distribuição, então existe esse risco também. Enquanto isso, o HFOF está ali quietinho, entregando a renda dele todo mês, perdendo preço. E aí, para quem tem paciência, para quem tem visão de longo prazo, para quem está disposto a esperar 2, 3 anos, ter esse carrego que nós chamamos, carregar este baixo rendimento, entre aspas, por 1, 2, 3 anos, muito provavelmente lá na frente, se a conjuntura econômica mudar, ou seja, se o Brasil voltar a ter uma economia estável, estável ou um cenário econômico estável, provavelmente a liquidez voltando para o mercado de fundos imobiliários, o HFOF provavelmente conseguirá fazer maior giro de carteira, gerar maior renda para os seus cotistas, todo mundo vai começar a comprar, aí a cota... E aí outro ponto que eu ainda não desconsiderei aqui no vídeo, falando de preço, hoje o HFOF está valendo R$ 73,65 por cota. Vamos colocar aqui o preço médio, o máximo em 52 semanas de R$ 100,70. Então, se o HFOF quisesse voltar para R$ 100,70, ele teria que se valorizar, vou chutar um número aqui, mas aproximadamente uns 40%. Vamos fazer uma conta rápida aqui, 1,4, exato, 35 talvez, 35, 36%. Ou seja, além de conseguir engordar o seu dividend yield, você tem uma possibilidade real, voltando, se o HFOF voltar aos patamares de preço de 52 semanas, uma valorização de R$ 35,00, de 35%, perdão, 36% na cota. Se formos colocar o preço ápice ali, em 12 de 2019, que foi de R$ 126,00, nós estamos falando aí de praticamente dobrar o preço da cota ao longo do tempo. Então, vejam que são muitas possibilidades que eu coloquei aqui, ou seja, N formas de lucro recorrente, de lucro não recorrente, de valorização da cota. Então, acho que para quem tem visão de longo prazo, quem tem paciência, quem está disposto a ter um carrego, eu acho que o HFOF no médio prazo consideramos de 2 a 5 anos, longo prazo acima de 5 anos, ele pode entregar resultados muito interessantes para as pessoas que manterem posição ou que eventualmente comprarem mais em preços mais baixos. Lembrando mais uma vez que este vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda, fizemos apenas simulações aqui e aventamos possibilidades. Então, pessoal, por este vídeo é isso que eu queria passar a mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui abaixo o que você espera para o HFOF11, se você investe ou não investe. Se você concorda com a minha teoria ou não, eu quero ouvir a sua opinião também. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau!